Então, Entendi, entendeu? entendi. Então, a gente observa aqui esse ponto que é tão interessante, né? Sim. A igreja se reunia nas casas. Se fosse Paulo para guardar o sábado, tinha que ir guardar o sábado nas casas com os irmãos. O que ele estava fazendo na sinagoga? Outro ponto importante a salientar, e muita gente diz, não, mas isso não pode ser possível, porque Paulo, ele não foi comissionado a pregar para os judeus. Ele foi pregar para os judeus de teimoso, estava sofrendo à toa. Tem muita gente que diz assim. Diz isso? Diz. As pessoas, para fugirem de um bom debate, da verdade... Mas está escrito. Elas buscam todo tipo de artifício. Agora a gente vai ver que no comissionamento de Paulo, quando foi falado acerca dele para Ananias, o seu comissionamento foi dito a quem ele deveria pregar. Inclusive, 9, em Atos 26, ele repete isso aqui que eu vou ler. Ele disse, Atos 9, 15, ele diz, mas o Senhor lhe disse para Paulo, vai, porque este é para mim, para Ananias, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, 1, reis, 2, bem como perante os filhos de Israel, 3. Então, pregar aos judeus era comissionamento de Paulo. Isso. Tanto é que ele termina a carta aos Romanos pregando aos judeus. O último capítulo de Romanos termina Paulo cumprindo bem a sua missão. A última aparição de Paulo é aquela onde ele estava na sua casa, que ele havia alugado, e ele chama os judeus e discorre sobre os profetas e a lei de manhã até a tarde. Alguns creram e outros não. Até o final, ele cumpriu bem o seu comissionamento, porque ele era apaixonado pelos judeus. E que trabalho difícil, hein? Ele dizia, eu desejaria ser anátema por amor dos meus compatriotas judeus. A eles pertence o culto, as alianças, as promessas. Uau. Deles descende o Cristo. Ele tinha um verdadeiro amor, sabe? E ele sabia que eles estavam cegos, porque um dia ele foi assim. Uma coisa é você ser algo errado durante muito tempo, depois se converter. E quando você vai pregar para aqueles que eram como você tem mais misericórdia. E muito mais amor por eles. Por isso, aquele que muito é perdoado, muito ama. Aquele que pouco é perdoado, pouco ama. Sim. Observa que havia um amor nesse homem muito grande por aquela comunidade. Com certeza. E ele não deixou de pregar. Nunca deixou de pregar a verdade. E o que Paulo passou não foi fácil. Não foi fácil, não foi fácil. Então, o sábado guardado por Paulo não pode ser defendido no livro de Atos, porque a gente vê que ele estava indo para pregar aos judeus. E para a gente encerrar essa questão, para falarmos sobre a questão se o crente fica ou não endemoniado, que ainda tem mais essa, né, para a gente trabalhar hoje, a gente se emociona porque tem lenço aqui, gente? A gente tem amor à palavra, né? E a gente vê a mesma coisa que o apóstolo estava vendo e sente a mesma coisa, né? O mesmo tipo de amor. Com certeza. Paulo nunca iria praticar aquilo que ele mesmo reprovava. Esse é um ponto que é crucial na nossa ministração aqui dessa tarde. Ele iria praticar aquilo que ele reprovava. E isso ele vai falar em Colossenses 2,16. Foi o texto que eu li inicialmente, que diz, ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, no plural, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Vale muito a pena eu gastar um tempo aqui para explicar essa questão. Ele está escrevendo para a igreja de Colossos, e pelo jeito aqui, os irmãos de Colossos estavam sendo julgados por não guardar as festas, não observar os rituais de alimentação dos judeus, e principalmente sábados. E ele diz sábados no plural, Débora, porque é mais de um sábado que o judeu guardava. Havia o dia de sábado, que era o sexto dia para o sétimo dia, né? Para o sábado, na sexta-feira, no pôr do sol de sexta, eles não faziam obra nenhuma até o pôr do sol do sábado. Esse é o dia de sábado. Semanalmente, eles guardavam o dia de sábado. Semanalmente. E havia também o que a gente chama de ano sabático, que é outro tipo de sábado, onde o judeu tinha que plantar 6 anos e no 7º ano deveria deixar a terra descansar. A terra deveria produzir espontaneamente sem eles plantarem. Deus iria fazer um milagre, fazer com que a terra pudesse produzir espontaneamente
e ele colher e viver daquilo ali. Isso hoje é reconhecido pela ciência, que a terra precisa descansar para recuperar os nutrientes. Isso é reconhecido pela ciência. Mas Deus não tinha o tempo de ensinar ciência para os judeus. Eles aprenderem sobre tudo. Então, houveram leis que foram dadas assim. Deus, que era conhecedor de tudo, deu para eles essa lei. Então, tinha que plantar 6 dias, no 7º, deixar a terra descansar. E havia também 7 períodos de 7 descanso da terra. 7 anos sabáticos, dá 49 anos. 7 vezes 7, 49, né? Então, do 49º para o 50º ano, era o ano do jubileu, onde eles proclamavam libertação aos cativos, aqueles que haviam se endividado, as dívidas eram perdoadas, é como o SPC e Serasa, né? As dívidas eram perdoadas e eles poderiam, seguir com a vida deles. As propriedades eram devolvidas para que nenhum judeu empobrecesse. Então, havia esse costume na lei. Então, são 3 tipos de sábado. O sábado semanal, os 6 períodos de plantio para o 7º ano, que é o ano sabático, e 7 períodos de 7 ano sabático, que é o ano do jubileu. Então, são 3 sábados. Veja que ele fala sábados no plural, mostrando que ninguém deveria julgar o outro por não guardar isso. Já incluindo essa definição. Ok? E eu acho importante você entender o que Jesus falou em Mateus 12:8. Em Mateus 12:8 foi dito assim: porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. O que Jesus quis dizer com isso? O Filho do Homem é Senhor do sábado. Os teólogos, eles entendem, Débora, que a história do homem na Terra tem 6.000 anos. E se refere aos 7 dias da criação. Tá entendendo? Então, para cada dia da criação, é 1.000 anos. Porque um dia para o Senhor é 1.000 anos. E 1.000 anos, um dia. Então, os 6 dias da criação são 6.000 anos de vida do homem na Terra. Então, acredita-se que de Adão até Abraão são 2.000 anos, de Abraão até Cristo mais 2.000 anos, e de Cristo até aqui mais 2.000 anos. Então, tem 6.000 anos de vida do homem na Terra. O 7º dia, onde o Senhor descansou no 7º dia, seria o milênio. Seria o descanso onde nós iríamos viver nessa terra em 1.000 anos de justiça, paz e prosperidade sob o governo do Messias. Então, por isso, a dispensação do milênio é a dispensação onde Cristo é o governante. Por isso que ele disse aqui, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Ele será Senhor no milênio. Que fala também, acho que é em Hebreus, entrar no descanso, né? Sim. É também referente a isso. Descanso das obras, o descanso da fé. Sim. O descanso da fé. Observe bem, então, que ele diz que o sábado e as outras coisas são sombra do que viria. Então, de fato, o sábado é uma sombra do milênio que virá. Tá entendendo? Que está vindo. Simboliza isso apenas. Para que a gente possa se lembrar que haverá um tempo onde Cristo vai governar a partir de Jerusalém. E ele vai reinar por 1.000 anos e nós vamos reinar com ele. Glória Amém. a Deus. No descanso. Entraremos no descanso. Entraremos no descanso. Amém. Agora, a carta citada de Paulo aos Gálatas, eu já dei aqui um pano de fundo. Paulo, então, ele vai se defender dos mestres judaizantes que não estavam apoiando o seu ministério apostólico. Estavam dizendo que ele não andou com Jesus, então ele não tinha tal autoridade para estar ensinando essas coisas e lançando os fundamentos da igreja. Então, ele vai elaborar uma defesa e ele vai dizer, olha só, pessoal, o negócio é o seguinte, eu não andei com Jesus, é verdade. Mas ele apareceu para mim. Mas ele apareceu para mim. Eu andei com ele no espírito, né? Tudo que eu recebi, eu não precisei receber de ninguém. Até porque ele vive. Ele vive. Ele vive. Eu recebi direto dele. É isso, a defesa dele vai se pautar nisso. O evangelho que eu prego é o evangelho que eu recebi direto dele. Tá bom? Direto dele. Imagina aí, Paulo, senta aí. Não teve nenhum recado. Paulo, senta aí que vamos falar sobre a justificação pela fé. Imagina aí. Escreve aí. E aí, Paulo já pensou. Então, assim, as doutrinas que ele recebeu, a profundidade, a doutrina do arrebatamento, por exemplo, ele recebeu de Jesus. Ele fala ali, eu recebi por palavra do Senhor isto.
Aí ele começa a falar do arrebatamento. A ceia do Senhor, ele falou, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. A maneira de se conduzir na ceia. Foi Jesus que falou para ele. Imagina que bênção. Que responsabilidade e que amor Paulo tinha por Cristo. Porque só alguém que amava a Cristo dessa forma morreria por ele, sofreria por ele e faria tudo isso, né? Tudo Porque que a gente, ele fez. a gente não tem noção do que Paulo passou. Quando ele foi apedrejado Não. em Listra, e ele se levanta e entra na cidade que ele acabou de ser apedrejado de novo. Você tem noção disso?